E aí, vamos de Unoeste agora? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Vamos falar aqui sobre a Unoeste 2020, vestibular que vai acontecer dia 1º de dezembro. Então a gente vai fazer aqui alguns apanhados, que vai ter um misto de questões relacionadas à geografia do Brasil e também geografia do Paraná. Lembrando, para quem não assistiu a última aula, a aula tá aqui, ó, dá uma olhadinha. Ela fala muito de atualidades e acaba interferindo aí em questões de conceitos geográficos. Então, se você não viu o último vídeo aqui, aconselho você a dar uma olhada nesse vídeo também para entender aí e catar alguns spoilers, beleza? Hoje a gente vai ficar mais aqui focado nas questões, vamos revisar aqui então para o vestibular da UNOeste, baseado principalmente nas questões do ano passado, beleza? Vamos começar aqui, ó, vou colocar já a tela para vocês, mas antes não esqueça, pessoal, gabaritagel.com.br, a mais forte plataforma para humanas que existe no Brasil, pessoal. Lá vai ter aí conteúdos muito importantes que eu garanto, eu preparei com carinho para fazer você se dar bem. Então, acessa lá gabaritagel.com.br, assine esse plano de aprovação de humanas aí, ó. Cupom de desconto Imperativo Gel. Geografia do Paraná, geografias aí do Brasil inteiro, Enem é com a gente, pessoal. Eu garanto para você, eu vou fazer você passar nessa faculdade. Beleza? Vamos lá então, começando aqui uma questão, a questão número 22 da prova do ano passado, que fala aí sobre características de população. Então diz assim, ó: sobre o contexto demográfico brasileiro e tomando como base os dados contidos na tabela abaixo, assinale a alternativa incorreta. Ele está querendo que a gente assinale a que está errado aqui. Então aqui temos uma tabela, ó, a taxa de fecundidade total, segundo as grandes regiões, e aí mostra que a média brasileira, ó, como que era a taxa de fecundidade, então a gente percebe que existe uma diminuição, ó, houve um crescimento aqui em 1960, tá? E depois, ó, vai gerando uma diminuição até chegar aqui nos anos de 2010 a uma taxa de fecundidade de 1,9 filho por mulher em idade reprodutiva, certo? Então vamos lá, quais são então as alternativas incorretas? Bom, vamos lá, letra A. A redução na taxa de fecundidade, sobretudo a partir dos anos 80, generalizou-se por todo o país com queda contínua, de tal forma que, conforme o censo de 2010, as regiões que antes apresentavam fecundidade elevada seguiram o padrão de decréscimo. Todas elas seguiram o padrão de decréscimo? Vamos lá, norte, ó, aumentou aqui, aumentou em 60 e aí começou a cair. Nordeste, tinha 7,2, aumentou 7,5, 7,4, 7,5, 6,1 e começou a cair. Sudeste, ó, 5,7, 5,5, 6,3, 4,6 e começou a cair. Sul, 5,7, 5,7, 5,9 e depois começou a cair. Todas elas começou a cair. Então aqui a letra A já é considerada uma questão verdadeira. E pelo que a gente viu, a gente precisa assinalar a incorreta nesse caso aqui, beleza? A letra B. Entre os fatores que levaram a uma queda relativamente rápida na taxa de fecundidade em todo o país, pode-se destacar o aumento da instrução feminina, a difusão dos métodos contraceptivos e uma população marcada pela expansão da urbanização. Galera, nós temos um fator bastante importante aqui, o fator da presença da mulher mais marcante aí no mercado de trabalho. Então, as mulheres deixaram de ter aquela função que até então era, de certa forma, machista aí. O povo dizendo, o homem ia para a rua trazer o dinheiro, vamos dizer assim, e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Não, isso já não acontece mais. Então, devido a essa situação, obviamente, então as mulheres, por ter que buscar as condições aí do mercado de trabalho, fez com que houvesse uma menor quantidade de crianças, sem contar o custo de ter filhos hoje, que daí é mais caro. Então a letra B também é verdadeira, portanto não é para marcar porque a gente tem que marcar incorreta. Letra C. O atual cenário demográfico brasileiro apresenta uma média de fecundidade inferior à taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher em período reprodutivo. Período reprodutivo, pessoal, considera-se de 15 a 45 anos. Alguns dizem 49 e tal, mas 45 aqui é a base. Então, esse aqui, para fins estatísticos, nós consideramos aí mulher em idade reprodutiva, beleza? E nesse caso, sim, pessoal, 2,1 filhos por casal é a taxa de equilíbrio para que a população não aumente e também não diminua. E isso se refere principalmente por quê? Porque esse vírgula 1 aqui vai contar aí uma margem para a questão de mortes precoces, beleza? Então, a taxa de equilíbrio, 2,1 filho por casal.
Nesse caso, o Brasil está com 1,9. Centro-Oeste, 1,8. Sul e Sudeste já 1,7. Beleza? Então a letra C também é verdadeira. Como eu falei, temos que marcar incorreta. Letra D. A região norte apresenta a maior taxa de fecundidade do país. Apresenta a maior taxa de fecundidade do país? Sim, apresenta a maior taxa de fecundidade do país. Em razão da sua ocupação recente, com predomínio de uma população residente no meio rural ou na margem dos rios e meia floresta. Galera, a maior parte da população que vive na região norte, ela é urbana. Tá? Ela é muito urbana. Cerca de 90% da população da região norte vive nas áreas urbanas. Então, aqui nós temos a situação que acaba definindo essa situação. Ela tem uma ocupação recente em alguns pontos, tá? Outros não. Por exemplo, nós temos aí a cidade de Manaus, Belém, por exemplo, que já são aí cidades muito importantes há muito tempo na nossa sociedade, certo? Então, a população residente do meio rural e da margem dos rios não são predominantes. São predominantes nas cidades de Belém, são predominantes na cidade de Manaus, na cidade de Boa Vista, de Porto Velho, na cidade de Rio Branco, na cidade de Palmas, beleza? De Macapá. Essas sim são áreas predominantes da população. Então a resposta aqui, ó, eu já vou considerar, ó, letra D. Beleza? Mas só vamos ver ali qual é a situação que está dizendo ali na letra E. Ó. Uma persistente taxa de fecundidade baixa, aliada ao aumento da expectativa de vida, resulta em uma população idosa proporcionalmente cada vez maior, com efeitos diretos nas políticas públicas voltadas para a saúde, aposentadoria e mercado de trabalho. Nós estamos passando aquela questão do bônus demográfico. Passando esse bônus demográfico, a gente começa então a ter aí preocupação que a população economicamente ativa não dá conta de sustentar a população idosa. E aí, nesse caso, nós temos que preparar políticas de organização previdenciária, questão de saúde para a terceira idade, esse tipo de situação. Então, nesse caso, a letra E está certa e a resposta aqui é uma só, a letra D. Vocês entenderam como é que funciona o esquema? Então vamos lá, pessoal, já para a próxima questão aqui, ó. Presta atenção, quem assistiu o vídeo, o último vídeo que eu falei do Oeste, vai entender agora por que eu joguei aqueles desafios para vocês, ó. Essa é uma prova de 2019, que no caso foi feito no ano de 2018, no finalzinho do ano de 2018. Então, veja, ele está levando em consideração fatores de atualidades, ó. Era ano de Copa, então ele tem todo um processo aí, ó. Veja, a Copa do Mundo de 2018 despertou a atenção para o país sede, a Rússia, de dimensão continental e que apresenta inúmeros aspectos geográficos instigantes. Sobre a geografia russa e temas relacionados, analise as proposições abaixo. Então nós temos aqui a primeira proposição. Ó. A Rússia é o maior país do mundo em dimensão territorial, certo? Certo. É o maior, dimensão aí, cerca de 17 mil quilômetros quadrados, ou melhor, 17 milhões de quilômetros quadrados, maior do que o território de Plutão, só para vocês terem uma ideia, beleza? Em função da área que abrange, apresenta diversos tipos de vegetação, tais como tundra, floresta boreal, estepes, entre outros. Sim, aí ela é tão grande no sentido longitudinal quanto no sentido latitudinal, beleza? Nesse caso, então, o número 1 é verdadeiro. Então, está correta o número 1. Então, a gente já vai descartar a B, que não faz sentido algum aqui, e vai descartar a E, certo? Que não tem aqui o número 1, beleza? Então fica aí A, C e D. Vamos lá então. Próximo ali. A ampla faixa latitudinal que a Rússia ocupa em diferentes fusos horários, em que se considera 1 hora a cada 15 graus de latitude. Dessa forma, enquanto são 8 horas da manhã em Moscou, no extremo norte são 9 horas do mesmo dia. Veja, se são 8 horas da manhã, no extremo norte são 9 horas no mesmo dia, depende do ponto, na verdade. Por quê? Lembra que o extremo norte aqui, ó, vamos pensar que a Rússia é isso aqui, ó, tá? Se eu tô aqui em Moscou, tá? E são 8 horas, aqui pode ser 8 horas, aqui pode ser 10, 11, 12, 13, 14, enfim, depende. Então, não faz situação aqui, ó, tá? Extremo norte, se fosse no extremo oeste, no extremo leste, se for, enfim, norte e sul não faz sentido aqui com latitude, tá? Nesse caso aqui, seria com longitude e não seria norte, seria oeste ou leste aqui para fazer sentido. Então a 2 aqui, ó, a gente descarta, certo? Então basicamente a gente já tem a resposta, porque se a gente pensar que a número 2 está incorreta e a C
está dizendo que aqui está correta a 2, então eu já tiro a C, e a D está dizendo que a 2 também é correta, só sobrou a letra A, beleza? Mas ó, eu vou explicar para vocês, vamos aqui para as próximas então, beleza? 3. Volga é um dos mais importantes rios da Rússia. Ok, fechou. E assim como outros sistemas fluviais do mundo, é utilizado para diversos fins, tais como navegação, geração de energia elétrica e também sofre com diferentes tipos de impactos ambientais. Sim, ela sofre. Então aqui nós já temos mais uma resposta que corresponde ali, ó, 1 e 3 até agora. Vamos ver a 4, porque segundo essa ideia ela precisa estar errada. O extenso território da Rússia favorece a diversidade das atividades agropecuárias. No extremo norte do país, onde há vegetação da tundra, ocorrem solos férteis em função do degelo e da presença de matéria orgânica decomposta, o que faz dessa região a principal produtora de grãos. Não, região da tundra, ela é uma vegetação, pessoal, com um tempo muito curto de vida, cerca de 50 dias, que acontece na época do degelo polar. No resto do ano é neve eterna, então não faz sentido essa situação. Beleza? Vai acontecer nas áreas de clima semiárido, nas áreas das chamadas estepes ou pradarias, vai ter aí uma vegetação aí com um sistema de irrigação que vai conseguir gerar a produção de grãos. Fora isso, não faz o mínimo sentido. Então, a 4 a gente descarta. 5. A Rússia é um país que possui províncias ricas em petróleo e gás. Ok, fechou. A maior parte dos oleodutos e gasodutos estão na parte ocidental, ok, porque estão nas regiões aí próximas aqui da região oeste, tá? E abastece a Rússia, assim como outros países da Europa. Você precisa desbloquear o smartphone. A Rússia é um país que possui províncias ricas em petróleo e gás, sim, fechou. A maior parte dos oleodutos e gasodutos estão na parte ocidental, na parte aqui oeste, e abastece a Rússia, assim como outros países da Europa, sim. Faz sentido. Então, nesse caso aqui, a resposta já está aqui, ó, letra A, pessoal. Beleza? Entendido? Passamos para a próxima. A próxima questão aqui, ó, vai falar sobre o atual modelo urbano industrial predominante no Brasil, demanda um consumo de energia viabilizado por produção organizada a partir de frentes como eletricidade, petróleo e biomassa. Considerando o enunciado acima, o atual modelo urbano industrial predominante no Brasil, analise as seguintes afirmativas, pessoal. As seguintes afirmativas quais são? Vamos lá. Em nosso país, a produção de eletricidade desenvolveu-se essencialmente pela implantação de redes de hidrelétricas. Sim, a nossa produção, nossa matriz energética, ela vem através das hidrelétricas, que foi favorecida pelo potencial natural de vários rios brasileiros. Esses contam com grande volume de água advindo de elevadas pluviosidades, típica de climas equatoriais e tropicais, que ocorrem na maior parte do território, associada à predominância de relevos planálticos. Como nós temos uma predominância de relevo planáltico, e isso acaba gerando um movimento rápido, uma fluidez maior das corredeiras, e o fato de que nós temos regimes aí de rios perenes, que acabam não secando, devido aí aos climas equatoriais e climas tropicais, acaba tendo aí um grande potencial hidrelétrico. Nesse caso, a número 1 está certa, pessoal. Então, se a número 1 está certa, a letra B a gente vai descartar, a letra C a gente vai descartar. Beleza? Então fica A, D e E. Vamos para o número 2. Durante o período marcado pelo modelo agroexportador e uma população essencialmente agrária, o consumo energético nacional era baseado na queima do carvão mineral, graças às abundantes reservas desse tipo de combustível fóssil distribuídos por todo o território brasileiro. Galera, para começar, queima do carvão mineral, reservas desse tipo de combustível fóssil acontece numa área específica do Brasil, que está numa região que fica ali no sul do Paraná, tá? A região ali de São Mateus do Sul, a parte ali mais do sul, próximo aqui à região metropolitana de Curitiba, tá? Região da meiuca ali de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Não tem outra produção de carvão no Brasil a não ser essa, beleza? Então, nesse caso, essa não está distribuída por todo o território brasileiro. Então, a 2 a gente já desconsidera. Então, se a gente desconsidera a 2, então a gente tem aqui, ó, A está dizendo 1, 2 e 4, certo? Então, se tem 2, então a gente já desconsidera. D, estão corretas as alternativas 1, 2. Esquece também. Então aqui a resposta a gente já tem, a resposta é a letra E. Mas a gente vai ver as outras ali para poder chegar nessa informação, porque segundo o qual a 3 e a 4 precisam estar verdadeiras. 3. Atualmente a bacia amazônica é considerada a principal fronteira energética do país.
Haja vista a construção de grandes e polêmicas hidrelétricas nos rios dessa região, que é o caso dos rios de Belo Monte, usinas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. Verdade, verdade, pessoal. Ela tem aí um grande potencial hidrelétrico que ainda não está sendo utilizado em grande parte, começaram a ser utilizados agora e são usinas chamadas de usinas a fio de água, ou seja, utiliza pouca água para gerar bastante energia e isso acaba acontecendo importante para a região, uma vez que são áreas principalmente de áreas de planícies e depressões, beleza? Então, a 3 está certa, confirmando que tem lá, então a 4 precisa estar verdadeira também. Os combustíveis derivados do petróleo representam um papel estratégico na medida em que o transporte rodoviário é o principal meio de circulação de mercadorias e pessoas pelo país. Ok, o transporte rodoviário é o principal meio de transporte e circulação, além de viabilizar o funcionamento de muitas termoelétricas distribuídas pelo território brasileiro. Quando a época das baixas das chuvas, em algumas usinas hidrelétricas que acabam tendo um potencial energético diminuído, acaba se acionando as usinas termoelétricas. Por isso que lá na conta de luz de vocês pagam aquela tal de bandeira, a bandeira vermelha, a bandeira amarela, a bandeira verde. Tá? A bandeira verde quando chove pra caramba e não está usando termoelétrico. Bandeira amarela quando começa a época da diminuição das chuvas, daí obviamente são acionadas algumas usinas termoelétricas, e a bandeira vermelha é quando é utilizado todas as usinas termoelétricas, beleza? Então a número 4 está verdadeira, 1, 3 e 4, que é o que está dizendo aqui, mas vamos ver a última que precisa estar errado. O tipo mais difundido de combustível originário da produção da biomassa é o álcool etílico, etanol, ok, proveniente de materiais orgânicos como o excremento de animais, restos de alimentos, bagaços da cana, entre outros? Não. O álcool etílico, o etanol, ele vem ou da cana, ou vem do milho, ou vem da beterraba. Tá? Então, nesse caso aqui, o excremento de animais, restos de alimentos, bagaços de cana, ia fazer o metanol, o metano. Tá? E não o etanol. Então, aqui a número 5 está errada. Portanto, a resposta correta aqui só pode ser a letra E, pessoal. Estão corretas 1, 3 e 4. Belezinha? Vamos para a próxima. Os solos são cruciais para a vida na Terra. Então está dizendo aqui. Não podemos nos dar conta nisso no dia a dia, mas quase todo o nosso alimento, roupas, móveis e inúmeros outros itens do cotidiano têm origem direta ou indireta do solo. Mesmo diante dessa importância, esse bem fundamental para a nossa vida tem sido alvo de progressos, ou melhor, de processos de degradação. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta sobre o solo, seu manejo de conservação. Mais uma vez, prestando atenção, o que eles querem ali que a gente assinale a alternativa incorreta, beleza? Então vamos lá. Letra A. Dentre muitas funções do solo, podemos citar meio de crescimento de plantas, sistemas para suprir e purificar a água, meio para obras de engenharia, habitat para os organismos do solo, modificador da atmosfera, sistemas de reciclagem de nutrientes e dejetos orgânicos. Sim, essas são funções do solo, dentre outras, certo? Essas são funções aí. Então a letra A a gente considera verdadeira. Não vamos marcar porque ali está pedindo a incorreta. Letra B. A formação dos solos sofre influência de fatores como intemperismo físico e químico, desagregação, meteorização, seja por impacto, seja por contração e dilatação ou processos químicos, que é a saturação e também ali a lixiviação, processo de dissolução. Os processos intempéricos fragmentam a rocha e minerais que alteram as características físicas e químicas da origem. Ok. Agentes geológicos, água e oxigênio, e biológicos, micro-organismos, reforçam esse processo. A B está correta. Letra C. Os sistemas conservacionistas de manejo do solo incluem presença de cobertura verde, cobertura morta, adubação verde, rotação de culturas, faixas de retenção, dentre outras ações, além do seu terraceamento e de revolvimento mínimo, ou seja, há então aí processos de terraceamento, de revolvimento mínimo. Então, esses processos aqui, conservacionistas e manejo do solo, acabam sendo verdadeiros. A presença dessa cobertura morta, cobertura verde, sempre vai ser importante. Letra C, verdadeira. Beleza? Agora a letra D. A erosão do solo, causada principalmente pela água e pelo vento, ok até aqui, tem como consequência o seu transporte de demais nutrientes para as áreas mais baixas. Ok também. O material transportado normalmente atinge os corpos hídricos, fertilizando-os. Galera, quando aí esse material, esses sedimentos acabam atingindo os corpos hídricos, eles não vão fertilizar, ele vai assorear.
tá? Por conseguinte, as produtividades pesqueiras de culturas aquáticas aumentam. Não faz a mínima sentido. Ele vai gerar processo de assoreamento, vai gerar eutrofização, então essa situação aqui vai estar errada. Portanto, aqui que a gente tem que marcar a letra D, a incorreta aqui é a letra D. Mas vamos para a última ali só para ver a letra E. O mapeamento dos tipos de solo na paisagem é importante para o seu manejo de conservação. Ok. Nesse sentido, é fundamental mapeá-los em diferentes escalas cartográficas para auxiliar nas diferentes ações de planejamento e gestão desse recurso. Tá certo? Tá certo. Portanto, a resposta aqui que a gente precisava assinalar é a letra D. Belezinha? Entendido até aqui? Bom, próxima questão número 26, aqui da prova do ano passado da UniOeste. Os problemas relacionados à seca se fazem sentir sobre o planeta há muito tempo, embora sua gravidade tenha se acentuado nos últimos anos, principalmente em consequência do aumento populacional em áreas com baixa capacidade produtiva. Então tem aqui Mendonça, Dani Oliveira, falando de noções básicas de clima do Brasil. Acerca dos processos de desertificação que ocorrem no mundo, assinale a alternativa correta. A gente vai assinalar somente uma questão aqui e uma só é verdadeira. Vamos lá. Letra A. Apesar do conceito de desertificação ser controverso entre os cientistas, define como desertificação somente os processos de origem natural. Não. Também temos os processos de origem antrópico, galera. Tá? As desertificações aqui antropogênicas, de origem aí do homem, no caso, a desertificação ecológica que a gente chama. Que é basicamente o que está dizendo a letra B. Ó. Os processos de desertificação, ó, lembrando, essa questão aqui está errada. Tá? Letra B. Os processos de desertificação podem ser classificados como desertificação climática, de origem natural, e desertificação ecológica, de origem antropogênica, de origem humana. Tá? Basicamente a resposta. A resposta aqui é a letra B. Mas vamos ver as outras ali, vamos ver as barbaridades que estão falando. Os processos de desertificação ecológica estão sempre associados a bordas de desertos como o Saara africano. Não, os processos de desertificação ecológica estão sempre associados com atividades humanas. Essas atividades humanas acabam acontecendo isso, como é o caso do Saara africano, não tem aí a questão de associação de bordas de desertos. Tá? A questão ecológica. Então, nesse caso, a gente desconsidera. Letra D. As atividades humanas constituem um dos principais agentes do processo de desertificação, porém o homem e a sociedade não são atingidos pelo resultado do processo. Como não são atingidos pelo processo, pessoal? São e são muito atingidos pelo processo, uma vez que as atividades humanas acabam aí gerando processo de desertificação e isso, consequentemente, acaba diminuindo aí o potencial produtivo do solo, a questão de deslizamento de terra, de processo de erosão laminar, enfim, várias outras situações. Nesse caso, a letra D está errada. Letra E. Nem a desertificação natural, nem a desertificação ecológica são registradas no Brasil, onde ocorrem somente de forma isolada os processos de arenização. Não, o que são ravinas, vossorocas, pessoal, que são aqueles processos aí de origem natural ou de origem ecológica, vão acontecer sim, tá? Então, nesse caso, a letra E está errada e a resposta aqui é a letra B, beleza? Bom, continuando aqui então. A seleção francesa de futebol, campeão da Copa do Mundo de 2018, foi noticiada não apenas em função da conquista do título mundial, mas também pela origem dos jogadores que compunham sua seleção. A maior parte dos jogadores da seleção francesa são filhos de imigrantes ou naturalizados franceses. No contexto da temática que envolve migrações e temas correlatos, analise os enunciados abaixo. Então aqui vamos pedir para a gente dizer quais são as respostas corretas, beleza? Vamos lá. A migração limita-se àquelas pessoas de baixa qualificação e sem formação. Não, galera, migração ele pode ser sim formados aí por pessoas de alta qualificação. Migração de cérebro, por exemplo, um dos grandes fenômenos que acontece hoje em dia no processo aí da globalização, ela é formada por principalmente pessoas com alto grau de instrução, beleza? Médicos, engenheiros, cientistas e demais indivíduos com formação qualificada não são forçados a migrarem, são sim, tá? Então, normalmente, as pessoas saem de um canto e vão para outro em busca de melhor condição de vida, independente da situação. Então, a número 1 já está errada. E se ela está errada, a gente já descarta a letra A, a letra C e a letra D. Tá? Então, sobrou a B e a E nesse caso aí. Vamos lá.
2. Embora os canais de comunicação enfoquem sobre a entrada de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos da América, inúmeros outros países também recebem imigrantes. Sim, o Brasil recebe bastante imigrantes, certo? Nós temos aqui a entrada de haitianos, de venezuelanos, de sírios. Então, ela é verdadeira essa situação aqui. Então, aqui a gente já, cai aqui a letra B e só fica a letra E, pessoal. Beleza? Mas vamos lá ver a número 3, porque segundo o qual que ela precisa estar verdadeira. Conflitos, crise ou insegurança econômica, fatores ambientais ou a combinação deles contribuem para a migração, tensão política, xenofobia, discriminação e o tráfico de seres humanos são exemplos de situações ligadas a essa temática. Sim, conflitos, crise de insegurança econômica, tudo isso são fatores que interferem aí para o processo migratório. Beleza? Nesse caso, então a 3 é verdadeira. 4. A migração é um fenômeno restrito ao deslocamento internacional de pessoas de países mais pobres que se dirigem para os países mais ricos. Primeiro, ela é um fenômeno que não está restrito ao âmbito internacional, ela pode ser migração interna, pessoal. O fato aí de pessoas que saem das áreas metropolitanas em direção à metrópole, a região aí de tipo sertão, galera do sertão que vai em direção aí à zona da mata, situações aí de países do sul desse nova ordem mundial que vão para outros países do sul também. Então aqui acaba sendo desconsiderado essa situação aqui, beleza? Então temos ali a continuação, a confirmação do que está dizendo, e aí nós temos a questão número 5. Devido ao expressivo número de refugiados e outros migrantes nos últimos anos, instituições como as Nações Unidas têm promovido discussões sobre o tema. Dentre os assuntos abordados, há os motivos dos deslocamentos, o respeito e a proteção dos direitos humanos, as contribuições dos migrantes para os países de origem, destino e promoção de cooperação e parcerias internacionais. Sim, há uma preocupação hoje das Nações Unidas, a questão aí da forma com que os países podem se cooperar para evitar ou melhorar essa situação. Sim, a resposta aqui é verdadeira, portanto, a única resposta plausível aqui, como eu já falei, é a letra E, pessoal. Então, assim, conseguiram perceber, conseguiram entender, é um processo bem tranquilo, pessoal. A prova da UniOeste é uma prova para você gabaritar geografia, é uma prova para você se dar bem. Eu tenho certeza que você vai dar. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, falou!